Muitas pessoas me pedem, professor, faça uma pesquisa sobre a Vulgata, a Bíblia latim, a Bíblia que foi traduzida para o latim por São Jerônimo, e faça um apanhado, algumas facetas da vida de São Jerônimo. Baseado nisso, eu resolvi fazer uma pesquisa extensa sobre São Jerônimo. Bem, como vocês sabem, o cristianismo ele estava se expandindo por todo o Império Romano. Assim sendo, fez-se necessário a tradução da Bíblia para uma língua mais conhecida entre o povo, tá? Uma vez que o hebraico e o grego não eram compreendidos pela maioria dos cristãos entre aspas. Aí que o Império Romano, com essa preocupação entre aspas, pediu, foi mais uma designação eclesiástica. O Papa Dámaso chamou São Jerônimo até Roma e pediu para que ele fizesse uma tradução dos textos hebraicos e grego para o latim vulgar, que era fácil de acesso para o povo. Mas vamos entender como foi isso. A Vulgata é essa obra, a obra que Jerônimo traduziu dos textos hebraico e do grego para o latim, tá? E a Vulgata, eu quero dizer para vocês que é a Bíblia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Que foi uma tradução do Antigo Testamento? Vamos dizer assim, Jerônimo pegou o Antigo Testamento a partir do original. E Jerônimo chamava de Veritas hebraica. O que é Veritas hebraica? Verdade hebraica, tá? E também ele fez uma revisão do Novo Testamento em existência. Então, o Dámaso era o bispo de Roma, ou então, como diziam, o bispo de Roma era o Papa, deu essa designação para Jerônimo. Ele não teve como base o texto traduzido para o grego, mas o hebraico. O Novo Testamento, guardem isso, o Novo Testamento exigiu apenas uma revisão, mas o Velho Testamento demorou mais. Por quê? Porque Jerônimo mudou-se para Belém, na Terra Santa, com um objetivo, o objetivo de aprender a língua original, que era o hebraico, dessa parte da Bíblia. Bom, mas vamos entender quem era São Jerônimo. São Jerônimo nasceu na Dalmácia, que Dalmácia hoje é Croácia, no ano de 340. Sua família era rica, culta e de uma raiz cristã. Vocês sabiam disso? Jerônimo era filho único, herdou uma pequena fortuna de seus pais, mas após a morte dos seus pais, Jerônimo foi morar em Roma. Lá ele estudou retórica, que é a arte de falar bem. Estudou retórica e também oratória, com os melhores mestres de oratória da época. Com isso, ele adquiriu ainda mais cultura. Vamos falar do batismo de Jerônimo. Apesar de Jerônimo vir de uma família cristã, ele ainda não tinha sido batizado. Só aos 25 anos, ele tomou uma decisão madura e pediu o batismo, ou solicitou o batismo. E quem batizou Jerônimo? O Papa Libério,
batizou Jerônimo a pedido deste. Muito bem. Depois, em oração, Jerônimo sentiu um chamado para uma vida monástica, mas não simplesmente uma vida monástica como as ordens impunham na época, tá? Era uma vida monástica dedicada à oração e ao recolhimento e ao estudo, principalmente ao estudo. Então o que ele fez? Ele descobriu monges que viviam na Gália. A Gália era a atual França, e foi morar com esses monges. Lá, Jerônimo formou uma comunidade com seus amigos e discípulos. Estes dedicavam-se ao estudo da Bíblia e das obras de teologia. Vocês sabiam que Jerônimo tinha um temperamento radical e forte? Por isso ele precisou isso, ele foi procurar o deserto. Bom, por causa do temperamento dele, ele sentiu a necessidade de ir até o deserto e lá entrar em ritmo de oração e jejuns tão rigorosos, que ele quase chegou a falecer. Tempos depois de se fortalecer no deserto, ele foi para onde? Para Constantinopla, segunda capital do Império Romano. Lá em Constantinopla, ele encontrou-se com São Gregório. E São Gregório mostrou para Jerônimo o caminho do amor pelos estudos das Sagradas Escrituras. Por isso, Jerônimo decidiu dedicar sua vida ao estudo da Palavra de Deus para transmitir o cristianismo em sua máxima fidelidade ao maior número de pessoas possíveis. Por causa desse objetivo, e usando sua grande aptidão para aprender línguas, ele estudou o hebraico e o grego. Vocês sabiam? Jerônimo estudou o hebraico e o grego. Seu objetivo, o que era estudar hebraico e grego? Era compreender as escrituras nas suas línguas originais, para transmitir um ensinamento seguro aos fiéis. Ele queria transmitir algo seguro aos fiéis. A Vulgata, como entra a Vulgata na história? A fama da cultura e sabedoria de São Jerônimo se espalhou e chegou até Roma. Aí o Papa Dámaso, o que ele fez? Chamou Jerônimo para conversar e designou ele. Aliás, ele deu uma missão de traduzir a Bíblia para o latim, a língua do povo, porque a língua do povo na época do Império Romano era o latim. Por isso, sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. O Papa queria uma tradução mais fiel do hebraico e do grego para o latim. Ele não queria qualquer tradução, ele queria que fosse mais fiel possível. E também, não só fiel, mas que o povo ao mesmo tempo pudesse compreender. Aí o que ele fez? Ele reuniu todas as condições necessárias para esse trabalho. Ele se tornou então o secretário do Papa. Olha que interessante. Por causa disso é que nós temos hoje a Bíblia traduzida para o português e várias línguas. Mas de onde vieram essas traduções? Essas traduções vieram da tradução popular de Jerônimo. Vocês sabiam disso? Muito bem. O trabalho de Jerônimo, olha que interessante, durou muitos anos, pois ele procurava em cada versículo a tradução mais fiel possível para que o povo conhecesse em profundidade as riquezas da palavra de Deus. A preocupação dele. A tradução de São Jerônimo se tornou a base da tradução bíblica da igreja aprovada no Concílio de Trento. Concílio de Trento.
Em sua tradução, além da extrema fidelidade aos textos originais, Jerônimo mostrou uma grande riqueza de informações sobre a história de salvação. Vocês sabiam disso? Ele precisa, como eu falei no começo da pesquisa, ele precisou mudar para Belém, a terra onde Jesus nasceu, porque Jesus nasceu em Belém. Ele viveu num monge, ele tinha uma amiga chamada Santa Paula, que tinha fundado um mosteiro, Santa Paula. E ela foi, além de amiga, uma auxiliadora no trabalho de estudos da Bíblia. E a morte de São Jerônimo? Ele morreu aos 80 anos, no dia 30 de setembro do ano 420. 30 de setembro do ano de 420, guardem bem essa data. E aí ele se tornou padroeiro dos estudos bíblicos, isto é, dos estudiosos da Bíblia. O dia da Bíblia foi colocado no dia de sua morte. E o que ele escreveu? Olha que interessante que Jerônimo escreveu. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Tá? Vulgata. Vulgata é um termo derivado de Vulgata Versio, ou Versio, e quer dizer versão de divulgação para o povo. Entretanto, o trabalho árduo de Jerônimo não foi reconhecido com facilidade. Vocês sabiam disso? Uma vez que existiam outras traduções feitas a partir do grego, como as em línguas latinas, conhecida como Vetus Latim. É claro que o texto latino resultante era, em muitos lugares, bem diferente dos textos que se conhecia. Por quê? Porque a Septuaginta, a versão dos 70, em grego, é uma tradução desigual com altos e baixos. Em certos lugares, segue o original hebraico, bem de perto. Em outras partes, parece um eco distante. Então, eu espero que vocês tenham, nesse vídeo, compreendido um pouco mais a respeito da vida e obra de São Jerônimo. Espero que gostaram.